Exclusivo na segunda reportagem especial sobre o drama vivido por mais de 500 mil brasileiros que ficaram sem casa depois dos temporais. Você vai ver que tem muita gente que ainda convive com medo porque continua morando em uma área de risco. Essa tragédia mais recente aconteceu em Pernambuco, onde 129 pessoas morreram, 128 mil ficaram desalojadas ou desabrigadas. Foram 2 semanas de chuvas intensas em Pernambuco. Meu Deus do céu! Rosa só teve tempo de pegar os filhos e correr. Só escutei os barulhos. Foi a hora que eu levantei, olhei, meu marido já pegou o meu filho. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e tenho a outra filha de 4 anos. Aí só deu tempo de pegar eles e sair correndo. Ela morava em Olinda, na região metropolitana do Recife, e perdeu tudo. O jeito foi ir para a casa da mãe. E aqui era onde eu tava dormindo, entendeu? Aí tava só nesse espacinho, nessa cama de solteiro. Aí dormia eu, meu filho de 1 ano e o pai dele. Rosa alugou uma casa. Agora vive de doações. O alimento que a gente ganhou aqui, só que não tem fogão, não tem nada ainda. As chuvas causaram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos no Recife. 31 famílias de uma comunidade ficaram isoladas depois que uma ponte foi destruída. Nossa equipe pediu entrevista com o prefeito do Recife, João Campos, mas não tivemos resposta. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, 505 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas no Brasil de dezembro do ano passado a maio deste ano. É como se a população da capital de Santa Catarina, Florianópolis, ficasse sem casa. Percentualmente, isso é bastante significativo. A tendência é que isso aumente. Também pedimos entrevista para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, não tinha agenda disponível. As cidades mais prejudicadas pelos temporais foram Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com mais de 26 mil desabrigados ou desalojados. Depois, Governador Valadares, em Minas Gerais. O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, não quis gravar entrevista. Creon morava em um dos bairros mais afetados pelo temporal em Angra dos Reis. 11 pessoas morreram na tragédia. Eu achava, tipo assim, que era só um barranco que tinha caído. Quando eu cheguei lá, o tempo parou para mim. Acabou. Para mim tinha acabado. Com a ajuda do auxílio moradia, ele alugou uma casa, que também fica em uma área de risco. Agora, vive com medo da chuva. Se começar a chover forte, a gente tem que sair da casa e ir para o abrigo. Pedimos entrevista com o prefeito da cidade de Angra dos Reis, Fernando Jordão, mas recebemos uma nota informando que a prefeitura ajuda famílias com o aluguel social. Chuva forte também em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, em janeiro deste ano. 1.080 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. 3 morreram, todos eram parentes de Joyce. Demorou um tempo, né, para eles acharem. Eles ficaram cavando, procurando. Aí eles acharam o da minha priminha e daí em seguida achou a mãe, né, que estava abraçada com ela. E tempo depois achou do meu primo. Ela agradece que não estava em casa. Porque se eu não estivesse morando com a minha mãe, hoje eu não estaria nem aqui contando a história, né, que aconteceu. Perto dali, Roseli precisou deixar tudo para trás. Eu fiquei 1 semana na casa da minha irmã. Meus filhos ficou tudo espalhado. Inclusive, um deles ficaram, acho que foi uns 15 dias dormindo numa garagem. Assim ficou o quintal dela. De acordo com a moradora, a Defesa Civil prometeu voltar 15 dias depois do deslizamento. E até agora nada. Se eles não dão nenhuma resposta para a gente vai ser obrigada a voltar para nossas casas. Hoje ela vive com a ajuda de R$400 da prefeitura. Pedimos entrevista para o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, mas não tivemos resposta. Segundo os especialistas, as mudanças climáticas e os fenômenos naturais estão cada vez mais intensos. Por isso, prevenir tragédias ainda é a melhor forma de preservar a vida.
Com o uso da tecnologia, é possível levantar os pontos mais vulneráveis das cidades e, com essas informações, evitar tragédias. No mapeamento do solo, as áreas em marrom são as mais perigosas e as mais claras, menos vulneráveis. Vários moradores dizem: a gente não mora em área de risco porque quer. A gente é meio que empurrado para essas áreas. Então, assim, o poder público, ele precisa ter uma política de habitação e precisa ter esse mecanismo aqui de mapeamento de território para justamente não deixar que essas áreas vulneráveis sejam ocupadas. Para o professor, uma tragédia gera prejuízo econômico. Entre danos materiais, eu não estou falando nem dos óbitos, mas eu falo assim, esse tipo de dano, até o aumento de casos hospitalares, etc., a gente tem uma ordem de grandeza que é de R$1.000 até R$5.000 por habitante cada vez que acontece um evento desse. Depois da catástrofe da região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, foi criado o Centro Nacional de Alerta de Desastres. Aqui é feito um trabalho de monitoramento em quase 900 municípios para tentar reduzir o número de vítimas e prejuízos materiais em todo o país. Que encaminha esses alertas para as defesas civis estaduais e municipais. E a partir disso, elas têm a responsabilidade de também comunicar aos moradores, né? Um trabalho importante, porque só quem teve perdas sabe o quanto é difícil. Complicado, viu? Dói muito, dói. Ter que aceitar, porque é difícil ter que aceitar a perca, né? Que é igual eu falo, se fosse bem materiais, a gente corria atrás para conseguir outros, né? Mas a vida é uma só. Infelizmente, perdeu, não tem como mais voltar atrás.